Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que tem um objetivo trazer à luz, trazer aqui para o nosso debate as raízes, as origens da ciência moderna, a ciência moderna que acabou, por bem ou por mal, invadindo a nossa casa, a nossa cozinha, nosso quarto, nosso corpo, nossa mídia, né? Estamos aqui gravando graças a uma tecnologia digital que é fruto de todo esse desenvolvimento da ciência, e muitas vezes a gente sabe muito pouco, tá? Da onde veio essa ciência, como é que ela aconteceu, e o que às vezes nos dá muita dificuldade de entender para onde essa ciência está indo, e esse é o objetivo do nosso programa. O programa conta com o apoio do Programa de Estudos Pós-Graduados de História da Ciência, que fica não no campus que todo mundo conhece, na Monte Alegre, mas no campus Marquês de Paranaguá, pequena ilha verde no centro de São Paulo, pertinho da Praça Roosevelt. Quem não conheceu pode conhecer, vai encontrar, além de um belíssimo prédio, o arquiteto Rino Leve, que nos anos 40 projetou e executou um prédio excepcional, com uma entrada de luz, circulação, ventilação, a gente enxerga o verde de dentro das próprias salas de aula. Hoje nós temos uma convidada especialíssima, a Midori Camelo. Ela é recém-doutora pela PUC, e ela trabalha hoje em dia, né, além do seu doutorado, né, nas suas multitarefas, ela trabalha já há algum bom tempo no projeto Mão na Massa, né, que acontece aqui em São Paulo, na Estação Ciência, mas é um projeto muito amplo, né? Ela estava me contando, um projeto que abrange vários estados, vários países, né? E que tem um lado, vamos dizer assim, de educacional, de ensino, no trabalho da Midori. Mas, Midori, hoje o nosso tema aqui no Nova Estela é o teu trabalho na história da ciência. Você faz pouquíssimo tempo, né, que ela defendeu. Então conta para nós qual foi o tema da sua investigação e vamos conhecer um pouco do que você trabalhou. O tema da minha investigação, ela concilia duas áreas de estudos que hoje é vista como áreas distintas, mas para a época, o século XV, nós observamos que havia um diálogo intenso entre essas duas áreas, que é o diálogo entre a arte e a ciência. Puxa, que interessante. Arte e Então, ciência. arte e ciência, e também a ciência e a técnica. Então, na figura de Brunelleschi e Leon Battista Alberti, nós estudamos a origem da perspectiva da forma que entendemos hoje como uma técnica de representação, mas que para a época não havia essa forma de entendimento. A perspectiva na época era entendida como um estudo da visão que, vindo de pesquisas antigas, anteriores já, de todos os estudiosos medievais, chega no Renascimento como um conhecimento que vai possibilitar esse diálogo entre um fazer artístico, que no caso específico é a representação tal como se vê para a pintura, com o conhecimento vindo do saber sábio, pelos árabes e por outros estudiosos medievais, que vão dar o embasamento do conhecimento físico e a geometria, para que os pintores possam compreender a estrutura matemática para a representação tal como se vê. Interessante. Então você pega um período onde... isso é uma coisa bastante característica dos nossos debates. Tivemos outro dia com o professor Tomás Haddad, né? E a fronteira é o mesmo período quase, né? Um pouquinho antes de Galileu. Ele está estudando padres jesuítas, onde, no caso, a fronteira entre ciência e religião não estão bem delimitada. Ele mostra para nós que não é só o Galileu que observou o céu, né? Mas, inclusive, muitos padres observaram o céu. E o estudo da astronomia, estudo da ciência, filosofia natural na época, se fazia presente também nas escolas jesuíticas, também nas escolas da igreja.
você está pegando já um outro interessantíssimo interface, né? A pintura, como você falou, hoje em dia ela é tida, né, nos currículos, né, como eu lembro Mário Chamber, né, falava que ele adoraria talvez ter sido um estudioso da arte, né? Mas como ele fala, ele se tornou matemático, físico, é o que tinha no currículo, né? Quer dizer, compreender a natureza para ele, compreender o céu, compreender um objeto, né? Pode ser tanto uma representação científica como uma representação artística. Ele falava, eu acabei, né, me enfronhando pela científica porque é o que havia disponível nos nossos currículos, né? Aliás, já uma crítica dele ao fato de que a gente não aprende arte ainda hoje em dia, algumas escolas, né? Mas sempre é meio optativa, né? Não é decisiva num vestibular, tirando escolas de arte, de arquitetura, né? Como era a formação dos teus personagens, né? Você falou do Alberti, Bruno Lessig, como é que era a formação deles? Quer dizer, era artística, era científica, era matemática? A formação de um dos personagens, o Brunelleschi, é bastante diferente da formação do Alberti. O Brunelleschi, ele teve uma formação que vem do universo do fazer, naquele período já o desenvolvimento do comércio e uma nova estrutura social para os artistas, arquitetos, escultores e pintores, já possibilitava que eles tivessem acesso a um conhecimento estruturado, porém não como se fazia na formação dos, digamos, intelectuais da época, que pertenciam principalmente à estrutura religiosa. Então, no caso do Brunelleschi, ele tem uma formação daquela sociedade em ascensão, de uma burguesia, digamos assim. Ele está em que região da Europa? Na Ele Itália, está, né? Em Florença. Florença. Tanto o Brunelleschi quanto o Alberti. Eles têm uma diferença de idade em torno de 40 anos, 37 a 40 anos, e é como se um discípulo admirasse o seu mestre. Mas no caso, o discípulo ele tem uma formação de uma estrutura religiosa, aprende os chamados conhecimentos, digamos, formais de uma formação da época, que era o trivium e o quadrivium, as chamadas 7 artes liberais. E aí que entra a matemática. Aí que entra a matemática. Mas não que os do universo do saber não tivessem a matemática, mas era uma matemática mais voltada para, digamos, as coisas úteis da vida. Então, uma das matemáticas que foram, uma dos instrumentos matemáticos que foi importante para o Brunelleschi foi o saber sobre as medições. Então, conhecer a medição e a geometria que está envolvida nas medições deram a Brunelleschi, ao nosso ver, uma estrutura de conhecimento formal que possibilitou propor soluções práticas para a construção da perspectiva via instrumento, que no caso de Brunelleschi foi a tábua de perspectiva, ou a tabuleta, né? Mas ele teve também, o contexto social da época promoveu aproximações entre intelectuais e as pessoas do universo do fazer, como, por exemplo, a aproximação do próprio Brunelleschi com o Toscanelli, que foi, para a época, um grande matemático e que, no contexto das discussões dos humanistas, havia esse espaço de discussão
entre as pessoas que vinham do universo do fazer com aqueles que tinham conhecimento mais elaborado do universo do saber. E essas duas tradições são antigas, tanto essa que se chama mais do universo do saber, do fazer, mais prático, né, mais de corporações de ofício, né, e outros que são mais, vamos dizer assim, das escolas, né, mais livresco nesse sentido, né. Essas duas tradições já existiam, obviamente, Sim, anteriormente. é muito antiga. E essa tradição, às vezes, cria até um obstáculo no entendimento dessas conexões entre uma proposta prática para a construção da perspectiva sugerida por Brunelleschi com o entendimento, digamos, teórico proposto por Leon Battista Alberti. Porque existe a tendência de analisar um conhecimento do universo prático separado do conhecimento do universo teórico, quando na realidade as duas coisas se interconectam e nessa interconexão existe a educação do olhar. E é nessa educação do olhar que vem pela via da arte que, a nosso ver, dá uma estrutura epistemológica para entender a formação de imagens através de instrumentos que acontece no momento posterior pela luneta de Galileu ou pelo microscópio de Hooke. Entender que aquela representação ela é legítima, ao nosso ver, ela necessitou de um processo de entendimento de como se forma a imagem. E esse como se forma a imagem tem suas raízes na estruturação da representação que vem da perspectiva no período de Brunelleschi e Alberti. Isso seria legal você aprofundar, eu acho que está muito bacana o teu enfoque, acho que fico imaginando, deve ter sido uma banca muito agradável e interessante para discutir com você esses pontos entre o pessoal, enfim, especializado em várias áreas aí que puderam te ajudar. Uma questão que eu te faço, assim, quer dizer, a perspectiva que... Quando a gente fala, por exemplo, na pintura, né, essa perspectiva renascentista, o que acontece? Quer dizer, até a Renascença, as imagens elas não tinham perspectiva? A preocupação com a representação era diferente. Você representa, você expressa pela pintura de uma maneira abstrata ou de uma maneira mais fiel. Depende de quais elementos você vai considerar naquela representação. Numa representação anterior a essa estrutura matemática e instrumental para a perspectiva, a preocupação era de representar outros valores. Então, por exemplo, numa pintura onde você quer priorizar a figura de um determinado personagem, você representa em tamanho maior, não necessariamente obedecendo o plano de perspectiva. O próprio tamanho do objeto representado dava a ele a hierarquia naquela representação. Já na perspectiva, você obedece uma regra matemática de proporções que é ditada pela natureza da visão. Então, essa lei que rege a perspectiva associada à natureza visual é que entra em cena nesse momento da pintura do Renascimento. Então, você tem preocupações diferentes. Um momento histórico com preocupações distintas. Então, para aquele grupo de artistas, não foi unânime a preocupação com a perspectiva, mas para um grupo de pintores
que considerava que representar tal como se vê para a pintura era uma representação importante, entra a contribuição, então, da filosofia natural, para entender o princípio óptico disso, e a matemática, que possibilitaria se aproximar daquela representação natural. Essa é uma exigência de época fundamental. Você quer pintar, né? Você quer fazer um quadro tal como se vê. Então, uma cidade assim que a gente olha, a ideia agora é que eu consiga representar na tela aquela visão que eu estou tendo da cidade. As formas em perspectiva como eu enxergo visualmente. Mas isso é muito interessante porque a visão é algo subjetivo. Como eu enxergo, só eu sei. Quando você traduz isso numa representação e você concorda que aquilo também é como você enxerga, então você está criando uma representação onde todos reconhecem que aquela é a forma que naturalmente eu enxergo o que você enxerga. Então, o enxergar daquela forma, fisicamente fiel, seria a educação do olhar para que numa representação via instrumento você reconheça que aquilo vem de algo real, entre aspas, legítima, que aquela representação é legítima do real. Então, nesse sentido, essa convergência entre representação, matemática, percepção, ela cria toda uma estrutura de educação do olhar que, na nossa pesquisa, mostra que esse diálogo que existiu ajudou a preparar epistemologicamente o entendimento. Então, Midori, mas como nem todo mundo no nosso público é super versado em epistemologia, em certos conceitos, né? Isso que eu já ia te perguntar, né? Eu achei muito interessante, né? Porque é difícil a gente chegar a uma afirmação como essa tua, né? Que um determinado movimento que é intelectual, porque envolve as pessoas que estão estudando, que tem os currículos, né? Trívio, quadrívio, quer dizer, uma estrutura do saber, né? Do conhecimento, vamos dizer assim, ao mesmo tempo interage com uma outra corrente, vamos chamar assim, da sociedade, né? um outro segmento da sociedade, na linguagem de hoje, que está mais envolvido com artes, com fazer, com oficinas, né? Que depois a gente vai chamar de laboratório, né? de mexer com as coisas. Né? Essas duas áreas têm esse diálogo, até como você já nos indicou, de personagens, né? Quer dizer, personagens de um time interagem com o personagem do outro time, e aquilo que eles vão produzindo é fruto desse diálogo. Só que você colocou aí no meio um ponto interessante para a gente entender aquilo que eu às vezes falo que é uma das preocupações da Nova Estela, como é que as coisas vão acontecendo e se transformando. Né? Então, você está nos dizendo, eu gostaria que você explicasse melhor, né, que essa interação em torno da perspectiva, né, de como a gente vai representar a realidade num quadro, por exemplo, aqui, por exemplo, já mudamos, né, o nosso criador aqui, o professor Douglas da PUC, já teve um outro momento, né? Mas como você fala, naquela época ele não iria fazer esse quadro aqui para talvez a gente tivesse uma bela imagem de Florença, né? Aquele horizonte de Florença que, né, nos enche de, quem gosta da história da arte, tudo enche de, né, tem lugares do mundo que só se olhando, né, o horizonte já dá os olhos já ficam muito alegres, né? Então, você está dizendo que isso tem a ver com... Porque o que vai acontecer, como você falou, né? Galileu, agora 2009, 400 anos, né? Galileu vai olhar, né? Vai pegar lá um telescópio, que ele adquiriu, né, provavelmente no comércio, vindo talvez da Holanda, Países Baixos, né? E ele vai começar a focar esse telescópio para o céu e enxergar, né? Coisas novas, né? Desde mares, crateras, relevos na Lua, né? A Lua era uma coisa, né? Um cristal ali
talvez tinha brilhos diferentes, né? Então ele vai começar a enxergar coisas novas, né? Vai enxergar satélites, coisas estranhas de Saturno, né? Umas coisas em volta, vai enxergar estrelas, né? Tycho Brahe vai enxergar o nosso programa aqui, Nova Estrela. Então, como que isso, como que você consegue fundamentar essa relação entre a tua pesquisa, né? A pesquisa desses pensadores práticos, né? E essa mudança de, não vou falar de perspectiva, porque senão estou usando a palavra, mudança de olhar, né? Eu não cheguei a conectar com a pesquisa do período de Galileu, que é 200 anos depois, é um momento posterior. Mas o que se sabe é que, mesmo com todo o processo de elaboração de um instrumento para se enxergar mais distante, como foi o caso do telescópio, que não é uma coisa tão trivial assim, quando Galileu apontou e mostrou que ali, através daquele instrumento, você observava algo diferente, o que para o Galileu era uma visão aproximada da superfície da Lua, para outros aquilo era uma magia, uma criação. Mas Galileu entendeu como a aproximação da superfície da Lua. E essa aproximação... Ele desenhou isso, né? Desenhou. E essa aproximação provocada pela conexão das lentes. Na época, eu creio, eram só lentes, não tinha espelho como tinha no telescópio da época de Newton. Mas entender aquela representação que veio através do instrumento, para Galileu era uma coisa natural. Então eu vejo que no pensamento de Galileu, ele processou essa formação da imagem como representação do real. E entender essa representação como algo do real entre aspas, porque a questão do realismo é uma outra discussão, perpassa por uma educação do olhar. Então, e essa educação do olhar é que eu penso que tem raízes naquela estruturação que ocorreu quando a pintura se dialogou com a ciência para construir a perspectiva pingente, que é a perspectiva do pintor. Porque o estudo de perspectiva como teoria da visão, ela já vinha no período anterior. E já se fazia representações de figuras tridimensionais, isoladas, no plano. O que não se tinha era a representação de um todo coerente no plano. A paisagem. A paisagem. Da onde você falou, né? Quer dizer, você tem os autores, você tem as obras deles, você pode ter acesso às obras originais. No caso do trabalho teórico do Leon Battista Alberti, o livro da pintura é a fonte principal para entender como o Leon Battista Alberti pensou na contribuição da filosofia natural física e geometria para essa representação legítima. E, no caso, então, o Alberti ele deixou um texto, deixou um documento que é o pequeno tratado chamado Da Pintura, que ele escreveu em 1436, uma versão em latim, em 1437 uma versão em vernáculo, em italiano, da época do universo dos pintores, para o entendimento dos pintores. Já o Brunelleschi? Já o Brunelleschi não deixou registros escritos. O que se tem são documentos que descrevem o objeto utilizado por Brunelleschi para fazer uma representação de uma paisagem, que é a tábua de perspectiva
que na sua estrutura mais, digamos, essencial, é formado por uma tabuleta que contém espelho, que fica a uma distância de um braço, e a pintura em perspectiva com um furo no fundo da pintura. E colocada na paisagem, olhando a pintura pelas costas através do furo, a projeção da pintura estaria corretamente pintada, né, se aquela projeção se encaixasse perfeitamente à paisagem. E são as anotações da construção desse instrumento, Sim. que é a fonte que você tinha para entender o trabalho dele. Muito bacana. A descrição do trabalho dele. Objeto e a biografia feita por Vasari. Muito bom. Interessante, porque daí você tem duas fontes, as próprias fontes já são de naturezas distintas, né? O que dá para nós uma riqueza, né? Na compreensão da diversidade dos atores envolvidos. Primeiro, a gente poderia aprofundar muito, eu acho que esse período, não é à toa que o nosso programa é Nova Stella, né? É um período de uma riqueza, uma complexidade, uma riqueza muito grande. Nosso tempo já está terminando aqui do nosso Nova Stella, você obviamente vai voltar aqui para a gente dar prosseguimento. E a gente espera que com a tua interessantíssima reflexão, parabéns pelo teu doutorado, espero que ele esteja brevemente disponível na internet aí para o Brasil e o mundo poder acessá-lo, né, através da biblioteca da PUC, que nós temos colaborado para mostrar um pouco da história da ciência. A gente conhece às vezes, né, equações, né, fórmulas de Galileu, mas não conhece a riqueza dessa transformação que o teu trabalho justamente coloca, né, em termos da própria maneira como as pessoas olhavam o mundo, o universo, né, e como essa transformação envolve como que a gente mexe com as mãos, como a gente mexe com os instrumentos, né. Nova Stella, esse debate vai terminando por hoje, esperando que, assim como na época que a Midori e muitos outros estudaram, né, novas estrelas, novas ideias, novas perspectivas se abriram para a humanidade, no mundo de hoje a nossa compreensão mais profunda da nossa própria ciência também nos aponte para novas estelas, novas ideias no horizonte.